E olha, a Embrapa Cerrados e a Embrapa Milho e Sorgo montaram 6 vitrines com cultivares geneticamente superiores de milho, milheto e sorgo. Os visitantes das vitrines têm a possibilidade de conhecer no campo as cultivares e divulgar as tecnologias aos produtores. Vamos falar ao vivo com o chefe de transferência de tecnologia da Embrapa Cerrados, o Fábio Faleiro. Oi, Fábio, bom dia para você. Bem-vindo aqui ao nosso Bem da Terra. Bom dia, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. A gente que agradece. Bom, essas vitrines tecnológicas já estão a campo e como é que tem funcionado nesse momento de pandemia, né? Como é que vocês têm feito já toda essa visita que é muito importante aí para o conhecimento técnico, né, científico de quem lida e trabalha com essas culturas? Perfeito. Essas vitrines a gente faz vários trabalhos de pesquisa e desenvolvimento, né, para avaliar essas cultivares em termos de produtividade, resistência a doenças, maior tolerância ao estresse hídrico, né, muito comum na segunda safra, né, causada pelos veranicos e falta de água no final do ciclo das culturas. E no caso das visitações, a gente tem convidados técnicos, né, da Emater, alguns técnicos de secretarias municipais e estaduais de agricultura, alguns produtores de cooperativas, de associações. Então, tem funcionado assim, com alguma restrição no caso da pandemia, mas as vitrines estão no campo e estão funcionando, estão abertas para visitações. Perfeito, né? A gente tem aí algumas dessas 32 cultivares, sendo elas, eu queria primeiro falar um pouco das de milho, né? O que a gente tem, de fato impressionou vocês da Embrapa num trabalho em parceria com outra Embrapa também e, claro, o que o público, né, os produtores podem esperar dessas cultivares, no caso específicas do milho. O milho é uma cultura muito importante no Brasil, né? A segunda cultura mais plantada, perdendo só para a soja, né? Então, o milho a gente planta na primeira safra, aproximadamente 4 milhões de hectares, na segunda safra, que é a safrinha, acima de 14 milhões, e na terceira safra também, quando em algumas regiões onde tem possibilidade de irrigação, em torno de 500 mil hectares. Então, o milho tem uma importância muito grande, né, para a sociedade, faz parte da culinária e também na alimentação animal, né, como uma fonte de energia muito importante. E no caso dessas vitrines, a gente tem 16 cultivares, algumas já lançadas, variedades, híbridos, material que está prestes, está na fase final de lançamento. Então, nós estamos refinando essas análises, né, desses materiais, principalmente pensando no plantio no Cerrado do Planalto Central, principalmente na segunda safra, onde você tem problemas de restrições hídricas devido ao veranico e, no final, falta de água também no final do ciclo da cultura. Então, alguns materiais muito importantes, com bom rendimento agronômico, mesmo com baixa quantidade hídrica, né, durante o ciclo da cultura. Então, os resultados são muito animadores, a genética da Embrapa vai estar presente cada vez mais, disponível, né, para os produtores também, pensando na questão do milho, especificamente materiais com ótimas produtividades e com a maior tolerância ao estresse hídrico, né, que é muito comum na segunda safra aqui no Brasil. Exatamente, a gente acompanhou, né, tudo o que aconteceu e depois, posteriormente, aí, além do estresse hídrico, agora recente a geada, inclusive hoje também com episódios de geada ali no Paraná para a cultura do milho, né? Ou seja, a gente tem essa situação de intempérie climática afetando muito aí fortemente essa cultura, esse cultivo. E aí, ainda pegando o milho, né, como centro aqui das nossas discussões, falando, por exemplo, sobre cigarrinha do milho, que é bem preocupante, foi assim nessa safra também. Essas variedades são menos suscetíveis, né, às doenças, né? Qual que é a relação, enfim, dessas novas tecnologias apresentadas ao público, hein? Nós estamos refinando, né, essas análises, então realmente existe uma variabilidade entre essas 16 cultivares que estão sendo testadas, algumas com maior tolerância, não só a questão da cigarrinha, mas também a mintosporiose, que é uma doença também que causa algum problema. Então, e também a questão de algumas cultivares serem mais tolerantes ao estresse hídrico. Isso tem sido verificado também nos nossos ensaios, né, nas avaliações aqui na vitrine, nas vitrines que foram montadas. Então, são bem animadores os resultados e é importante, né, que o produtor rural, o extensionista, né, os consultores, os professores, né, tenham conhecimento, né, no campo,
desse potencial agronômico da genética BRS, que é a genética desenvolvida pela Embrapa. Então, com certeza, temos materiais que vão ter um bom posicionamento no mercado, como opções a mais, né, para os produtores de diferentes regiões do Brasil. O Brasil, como você disse, né, tem várias condições de clima, de solo, é um país continental, então, quer dizer, existe uma interação muito forte da cultivar, do genótipo com o ambiente. Então, aqui no Cerrado do Planalto Central, é uma região muito próspera com relação à agricultura, então essas cultivares de milho têm se posicionado muito bem com relação à questão do desempenho agronômico e maior tolerância a pragas e doenças e ao estresse hídrico. Excelente. Partindo para outra cultura, o milheto, né? O que a gente tem de novidades, o que vocês já estão apresentando aí aos nossos produtores? Pois é, o milheto é uma cultura muito interessante, como planta de cobertura, né, para proteção do solo e também para fornecimento de matéria orgânica, de palhada para o plantio direto, né, que é o plantio da agricultura, essencialmente da agricultura tropical, muito importante em várias regiões do Brasil. Então, o milheto entra como uma opção, né, principalmente pensando em regiões com restrições hídricas mais fortes na segunda safra. O milheto entra para recomposição de palhada, para cobertura do solo e também para alimentação animal. Então, a Embrapa tem algumas cultivares interessantes de milheto em termos de produção de biomassa, de palhada, e acaba sendo uma opção importante, né, para essas regiões com maior restrição hídrica e para aquelas regiões onde você planta a soja mais tardia, então você tem uma janela muito curta de plantio, então o milheto entra como opção, uma vez que tem o custo de produção muito baixo, né, comparado com o milho, com o sorgo, então com certeza é uma opção também a mais para o produtor rural. Esse produtor rural que trabalha esse sistema de produção, né? A primeira safra, a segunda safra, de repente até uma terceira safra no Brasil. Então, o Brasil tem esse privilégio, né, de ter essa agricultura tropical pujante, onde você pode tirar até 3 safras por ano. Isso realmente é um motivo de orgulho para o brasileiro, para o produtor rural e para as empresas também de pesquisa, de extensão rural, onde tem essa oportunidade de oferecer para o produtor opções de plantio na primeira, segunda e terceira safra. Agora, falando do sorgo também, né? O que a gente tem em termos de produtividade, em termos de menos aí a questão de ser suscetível a doenças, como é que vem esse sorgo apresentado por vocês? Perfeito. O sorgo também é uma opção importante para a segunda safra, para a safrinha, uma vez que tem um custo de produção menor do que o milho. E como você disse, maior tolerância a algumas pragas e doenças, maior tolerância ao estresse hídrico, né? Então, o sorgo nós temos uma variedade muito grande, né? Nós temos o sorgo granífero, o forrageiro, o sorgo vassoura, o sorgo sacarino. Então, nós temos várias opções, né? No caso do granífero, um sorgo de porte baixo, produz esse grão aí para alimentação animal, né? Muito interessante para a safrinha. Temos o sorgo, então, sacarino, que é um sorgo mais de porte alto, né? Que tem o caule suculento, adocicado, como se fosse a cana-de-açúcar, para a produção de etanol nessas agroindústrias, principalmente pensando na entre-safra da cana-de-açúcar. Então, opção a mais também. O sorgo vassoura, que é mais um nicho de mercado, principalmente no Rio Grande do Sul, para a produção de vassoura, e o sorgo forrageiro. Hoje, a produção animal está cada vez mais engajada dentro dos sistemas de produção de integração lavoura, pecuária. Então, o sorgo granífero, o sorgo forrageiro entra como opção também, um sorgo de grande porte, com a produção de biomassa interessante, com baixo custo de produção e maior tolerância a pragas, doenças e ao estresse hídrico. Então, entra também numa janela importante da safrinha, né, da segunda safra, e a Embrapa tem genótipos, variedades, né, cultivares desses vários tipos de sorgo como opções para os produtores rurais. Perfeito. Muito obrigada, então, por sua entrevista aqui. Uma ótima semana aí para todos vocês da Embrapa. Sejam sempre bem-vindos por aqui. Muito obrigado mais uma vez. Bom dia a todos. Tchau. Bom dia.